sempre são bem difíceis. Queria que você falasse dessa tua relação de treinamentos, como é que você enxerga a bola parada ser uma saída para o São Paulo. E queria que você falasse também especificamente sobre o segundo tempo, quando a Portuguesa se lançou sem muito medo e deu uma pressão no São Paulo mesmo jogando fora de casa. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu penso que a bola parada hoje ela define muitos jogos, né? Então a gente tem que ter sempre um cuidado, uma atenção especial, seja ela ofensiva ou defensiva. Voltando um pouco aí no jogo de Mirassol, nós tomamos um gol de bola parada no momento em que estávamos controlando a partida. Não digo que estávamos melhor, mas era uma partida sob controle. E que uma situação de bola parada pode tomar outro caminho para a partida. E hoje foi de maneira favorável. A gente trabalha muito isso sim, nós temos bons batedores e bons cabeceadores, né? Hoje ainda nós não tínhamos também o Diego, que fez o gol na estreia. Normalmente a bola parada, o Wellington Rato que tem feito, o Nicão fez muito bem. Vale ressaltar também a assistência dele, voltando a atuar pelo São Paulo, fazendo uma grande partida, inclusive a assistência no escanteio. Então eu vejo isso de maneira muito, muito positiva, mas muitas coisas a evoluírem, a se treinar, né, a criar alternativas. O problema é tempo para a gente poder fazer isso, né? Nós jogamos em Mirassol na terça-feira, chegamos na madrugada, quarta-feira uma folga, e você já tem que pensar um pouco na carga, no que nós programamos para o São Paulo nesse início, então você não consegue criar tantas alternativas. Eu espero no futuro próximo que o São Paulo tenha mais alternativas em bola parada, ofensiva, defensiva, principalmente na ofensiva, onde a gente tem esses pontos positivos. Em relação à Portuguesa, é perfeitamente aceitável, né? O segundo tempo da Portuguesa foi muito bom, se lançou, né? Criou muita dificuldade, um time muito bem organizado, com um padrão muito bem definido, um time com muito mais tempo de treino do que o São Paulo, né? Então são pontos a serem ressaltados. É uma equipe do São Paulo onde Luiz Gustavo e Bobadilla estrearam nunca jogaram juntos. O Nicão há muito tempo não fazia uma partida como ele fez, e pelo São Paulo nem lembro qual foi a última partida do Nicão. Então todo jogo você tem que girar o elenco, você tem ganhos e perdas. O ganho na parte física, minimizar alguns erros, mesmo assim eles acontecem, como aconteceu com o Igor hoje. Não digo que seja um erro, mas perdemos ele talvez aí para a próxima partida. Vamos ter essa informação mais precisa a partir de amanhã. Mas por outro lado, você perde em conjunto, em padrão, em definições, em trocas, em movimentações. Uma porque os atletas estão se conhecendo, e outra que você não tem tempo para trabalhar tudo que a gente imagina para o São Paulo. Então eu tenho priorizado muito mais o comportamento individual, né, os conceitos que a gente acredita, e o coletivo a gente tenta ir dando algumas direções muito em cima do bom trabalho já deixado e principalmente da capacidade dos atletas que nós temos. Carpini, tudo bem? Boa noite. Você não completou nem 10 treinos ainda no São Paulo, e você vai ter uma semana que você tem um clássico histórico de uma rivalidade gigante, de um tabu gigante e uma decisão de um título, por coincidência, com outro rival. Como é que é preparar o time, não é nem no aspecto tático, físico, psicológico até, acabaram de voltar de férias, para enfrentar dois jogos que para o torcedor são dois jogos de vida ou morte. Se você puder falar alguma coisinha do Igor Vinícius, que deixou o gramado, se te deixou com alguma pulga atrás da orelha para essa semana tão complicada. Bom, vou começar de trás para frente. Em relação ao Igor, claro que preocupa, né? Um jogador que vinha sendo importante, um desafogo para nós. Em relação à continuidade dele, como eu disse, nós vamos saber a partir de amanhã, mas pelo feeling ali, um pouco da vivência que a gente tem, eu acredito que ele esteja fora, mas essa confirmação não consigo te dar agora. Por outro lado, vale ressaltar a entrada do Moreira, num jogo difícil, um jogo muito vivo, a Portuguesa muito, muito bem treinada, como eu disse, com um período maior de preparação, e isso faz diferença, né? Nós estamos só no início da temporada, como você mesmo disse, são 10 treinos, né? Então eu valorizo muito a entrada do Moreira nessas circunstâncias do jogo e gostei do que eu vi. Já vinha se apresentando bem nos treinos, ele fez a transição toda depois do departamento médico, controle de carga, fez 2 treinos com o grupo e teve que atuar hoje e atuou muito bem. Então vou valorizar mais a entrada do Moreira do que a gente lamentar. Se nós perdemos o Igor, vamos para a próxima, as coisas precisam continuar acontecendo, temos um elenco qualificado para isso, justamente para essas situações. Em relação aos jogos, eu vou falar em relação ao jogo. O próximo jogo é o Corinthians, depois do Corinthians a gente vai pensar no próximo jogo. Claro que tudo isso tem um peso diferente, não é um jogo qualquer o Corinthians, não
É um clássico, são quebras de tabu, mas esse peso de quebrar tabu não é desse elenco. A Neoquímica, eu não sei quanto tempo ela tem, quantas equipes já passaram por lá, quantos jogos o São Paulo já fez lá. Não era esse elenco. Esse peso não é nosso, esse tabu não é nosso. Se nós tivermos a oportunidade, nós vamos ter na terça-feira de fazer um grande jogo e conseguimos isso, fantástico. É um grupo que segue fazendo história como já foi desde 2023. Depois do Corinthians, a gente vai pensar no próximo passo. Então nós temos agora, terça-feira, o Clássico. Carpini, tem o Corinthians antes da final, né? Você bem destacou, e você vem rodando muito o elenco. Mas para o jogo do Corinthians, mesmo tendo uma final de campeonato no final de semana, você vai com força máxima para esses 2 jogos ou ainda você pode rodar o elenco no Clássico da terça-feira? E um outro ponto, saindo dessa questão do elenco, mas para você pode ser o técnico nessa semana que eventualmente conseguiu quebrar o tabu e também o técnico mais jovem a eventualmente conquistar um título nos últimos 30 anos no São Paulo. Isso de alguma forma te afeta? Você leva em consideração ou você tenta abstrair em relação a essas possibilidades? Como eu te disse, né, eu ainda não pensei nesse retrospecto, porque a nossa primeira decisão é terça-feira. Nós temos uma decisão contra o Corinthians. Cada jogo do Campeonato Paulista ele é uma decisão. Hoje foi uma que nós deixamos para trás. A gente acompanha, vive futebol, vocês também, e vocês veem a dificuldade que é o Campeonato Paulista, como é que estão os resultados, o início, tudo muito ajustado, e a tendência é que fique ainda mais ajustado depois da 6ª, 7ª rodada. Então começar bem é muito importante, valorizar muito a nossa invencibilidade e pensar na próxima decisão que nós temos, que é o Corinthians. E a partir de amanhã a gente vai começar a ver tudo que nós temos de melhor para essa partida. Né? O início era muito importante, essa rotatividade, e o elenco te permite fazer isso. Por mais que falte conjunto, daqui a pouco vai faltar um pouco de padrão ofensivo, de algumas situações que a gente possa furar um bloqueio do adversário, que no primeiro tempo colocou 10 jogadores em 30 metros de campo e você não consegue ter profundidade, você não consegue ter espaço, e é difícil, né? Um time muito bem organizado, se diga-se de passagem. A gente tem que ter um pouquinho de paciência com essas situações. Então vamos ver o que a gente tem de melhor a partir de amanhã para a nossa primeira decisão. A decisão de terça-feira a gente encara da mesma maneira como nós encaramos a Portuguesa e como nós vamos encarar os próximos jogos. É uma decisão para nós. Carpini, boa noite. Você mais do que ninguém, acho, nessa sala, sabe o quanto o futebol é intenso nesse período tão curto aí já de trabalho. Você tem essa sequência. É inevitável que a maioria das perguntas sejam voltadas a esses 2 jogos. Queria que você fizesse um apanhado geral do que foi o teu trabalho esses 3 jogos, né? As vitórias em casa, o empate fora, se, pelo menos na minha avaliação, o segundo tempo, São Paulo parece que caiu bastante de produção, não sei se você também avalia dessa forma no jogo de hoje, e se essas 3 partidas somadas, de tudo que você viu, todos os jogadores que você testou, alguns que certamente te agradaram, outros você fala, talvez demore um pouquinho mais para ganhar o espaço natural entre os 11 iniciais, se o São Paulo chega pronto para jogar e tentar ser, num alto nível para ser campeão lá no próximo domingo, para quebrar um tabu, como é que chega o São Paulo na tua visão para essas 2 partidas? O São Paulo chega melhorando jogo a jogo, melhorando a cada oportunidade que a gente tem de estar no CT, treinar, fazer melhor, ser melhor, evoluir coletivamente, evoluir individualmente. E quando eu falo evoluir individualmente, eu digo em todos os aspectos, técnico, físico, tático. A avaliação desse período de São Paulo foi um período onde eu pude conhecer as pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu não digo só em relação ao que eu tenho de grupo, mas a staff do São Paulo, os bastidores, as pessoas que fazem o clube acontecer, e a gente tem um respaldo muito grande, né? Então foi um período de conhecimento, de troca de informações, de gerir esse elenco, de conhecer tudo que nós temos, pensar em alternativas futuras, de que maneira nós podemos ver o São Paulo para cada competição, para cada partida. Então foi um período de muito conhecimento. Claro que a gente propondo alguns comportamentos e eles muito abertos a aceitarem, né, a receber informação. Um grupo que gosta muito de trabalhar. É um grupo que, quanto a isso, a gente não tem problema, a gente tem que controlar um pouquinho pelo excesso. Então isso é muito positivo. E é um grupo que gosta de informação, gosta de conceitos, gosta de ideias novas. Então a gente procurou também trocar muita informação e trabalhar em cima disso para a gente procurar, mesmo com pouco tempo, colocar, né, um pouco do que a gente imagina para o São Paulo no decorrer da competição, do decorrer do nosso ano, da temporada, não só dessa competição em si.
E como eu disse nas perguntas anteriores, é natural que fala-se muito da decisão da Supercopa, mas isso não é um discurso meu aqui para não falar da decisão, é um discurso interno. É um grupo muito focado, muito comprometido, e a gente tem falado muito do jogo a jogo. A gente só, durante esses dias entre Mirassol e Portuguesa, só se falou da Portuguesa. Agora a gente só vai trabalhar em cima desse clássico fora de casa. Depois desse clássico a gente pensa no próximo. Em relação à evolução do São Paulo, ela vai ser de maneira gradativa. À medida que a gente conseguir repetir um pouco mais as escalações, a gente começar a criar alternativas, a gente começa a ter um São Paulo que vai evoluir mais em todos os aspectos. Isso é natural. E é natural que a equipe da Portuguesa ela consiga, como ela conseguiu em alguns momentos, incomodar e ser melhor na partida do que foi o São Paulo. Dificilmente você vai ser melhor que o adversário 90 minutos, isso não acontece. E nisso entra isso que eu te disse, conjunto. O Luiz Gustavo, vocês sabem, tem 10 meses que não atuava, né? Muito tempo sem fazer uma partida, nunca jogou com o Bobadilla. O Calleri foi um cara que a gente sacrificou um pouquinho mais no volume dele, mas era previsto por conta de tudo que já foi trabalhado. O Nicão voltando a atuar, então assim, é muita coisa, é natural que a gente, em algum momento do jogo, a gente passe por dificuldades, e o mais importante é que a gente, nesses momentos, saber sofrer, ser forte, ser competitivo, ser um time aguerrido como nós somos, e independente de qualquer coisa, o ajuste com a pontuação ela é muito melhor do que em outras situações que nós já vivemos aqui. Carpini, boa noite. O que de fato teve o Lucas? Você conta com ele para os 2 próximos clássicos ou você ainda tem alguma dúvida? E sobre Rames, Rafinha, Michel e Eric, eles já estão prontos? O Lucas treinou já com o grupo, né? O jogo de hoje nós somos um pouco mais precavidos. Ele se colocou à disposição, ele queria participar, e como eu falo, às vezes a gente tem que frear um pouco o ímpeto desses atletas, porque eles querem muito. A mesma situação foi a do Igor. Eu fiz um esquema, por exemplo, em Mirassol, voltando um pouquinho para responder a sua pergunta, com 3 zagueiros pro Igor, pensando no Igor, pensando em não ter o Igor e poupá-lo. A gente organizou 3 zagueiros para tentar descansar. E mesmo assim a gente precisou dele um pouquinho no final, e hoje esse incidente pode ser que a gente perca ele em algumas rodadas, ou tomara que não. Em relação aos outros, eles não vinham treinando ainda com elenco, equilibrando o controle de carga, volume, densidade, tudo que estava dentro do programado. Hoje pela manhã, no treino de alguns atletas não relacionados, eles participaram normalmente das atividades. Claro que agora que eles foram inseridos no processo do contexto de grupo, de agora em diante eles passam a ter mais condições de atuar, à medida que a gente tenha o feedback também do atleta, quando ele se sinta confiante, talvez no seu melhor nível não, porque aí chega um momento do treino que precisa do jogo, né? Mas eu acho que talvez seja um pouco precoce ainda, mas como eu te disse, a partir de amanhã a gente vai ter um feedback. O Rafinha treinou hoje com o grupo, o Rames treinou com o grupo, o Michel treinou com o grupo, o Lucas treinou com o grupo, e todos se sentiam muito bem. Agora é mais a gente controlar a carga para não acontecer o que aconteceu com o Igor. Eu sei que o torcedor, assim como eu, quero todos os atletas à disposição, que a gente quer ver todos atuando aqui no Morumbi, nos ajudando. Mas para não acontecer o que aconteceu com o Igor, a gente está tendo esses cuidados, e mesmo assim acaba acontecendo como foi no dia de hoje. Então, daqui a pouco a gente vai ter todos à disposição. Carpini, boa noite. Você tem uma dupla muito consolidada de meio de campo com Pablo Maia e Alisson, né? Eles são muito entrosados entre eles, mas também com o time. E hoje você colocou Luiz Gustavo e Bobadilla, já falou deles individualmente, mas eu queria que você falasse deles como uma dupla. Como é que você viu esses 2 jogadores, pensando até em outras oportunidades de repetir esse time? Bom, o Luiz é um cara muito lúcido, né? Muito vivido. A carreira dele fala por si só. É um líder nato, um cara muito positivo, né? Como eu disse, vai sofrer um pouco ainda com a sequência de jogos, conforme ele for tendo as oportunidades, pelo período de inatividade. Bobadilla é tudo aquilo que nós acompanhamos, né? O São Paulo fez o monitoramento do Cerro, mas nós, desde a nossa chegada, nós procuramos conhecer melhor o atleta e entender também dele de que maneira ele se sente melhor. Eu não trataria nem como duplas, né, definidas, mesmo porque em alguns momentos da competição nós podemos fazer um tripé, e aí nós temos 2 jogadores de corredor, Alisson e Bobadilla, com muita força, o Pablo, o cara que pode dar uma sustentação. Quando nós precisarmos de um jogo, nós temos o Luiz, que pode fazer esse primeiro homem do tripé defensivo, iniciar uma jogada com qualidade, com bola longa, com passe entre linhas. Então a gente ganha alternativas, né? Acho que não dá para definir duplas, porque nós estamos com pouco tempo de trabalho e a gente está dando continuidade em algumas coisas que vinham sendo feitas
e muito bem feitas. Então acho que à medida que a gente tiver tempo e a melhor condição física, a melhor organização coletiva, a gente pode também criar outras alternativas para o São Paulo que vai ser necessário. Tá aí, galera, a coletiva do Thiago Carpini falando após a vitória do São Paulo contra a Portuguesa, 1-0, uma vitória com o placar magrinho, mas uma vitória importante, dá moral, confiança para a sequência dos próximos jogos. A próxima partida agora contra o Corinthians, esse clássico majestoso na próxima terça-feira, como o Carpini falou muito bem ainda, a responsabilidade de ainda não ter quebrado esse tabu lá na Neoquímica Arena não é desse atual elenco, até porque já vem de muito tempo, então é melhor focar ali na partida, né? Ao invés de focar nesse tabu aí, na hora certa, no momento certo, São Paulo vai chegar lá e quebrar esse tabu. Tabus foram feitos para serem quebrados, né? O São Paulo chega num bom momento para essa partida da próxima terça-feira. Acredito que vai fazer um bom jogo lá na Neoquímica Arena, mas o Thiago Carpini falando muito bem aí sobre a questão desse tabu, né? Sem essa pressão para cima do São Paulo. E hoje o time do primeiro tempo fez um bom jogo. Segundo tempo, São Paulo vacilou demais ali nas saídas de bola, né? Errando muitos passes, tem que melhorar essa saída de bola. Normal, começo de temporada. O Thiago Carpini optou também por colocar um time mais mesclado. Como ele falou aí do Lucas, não entendi o Ramos até agora não ter jogado, né, nessa temporada. O Bobadilha também, né, fazendo a sua estreia. Luiz Gustavo tendo a oportunidade também de entrar de titular, fazendo o gol. O Nicão, né, jogador que ali quando foi substituído, foi aplaudido pelo torcedor. Acredito que ele vem ganhando moral aí com o Thiago Nunes. Às vezes que ele entrou muito bem. É um jogador que vem crescendo nessa sua volta ao São Paulo. A primeira passagem dele não foi muito bem, se machucou bastante, várias vezes ali sofreu com problemas de lesões, mas nessa sua volta ele vem ganhando moral e pode ser aí uma peça importante para esse time do São Paulo na temporada de 2024. E o São Paulo vem melhorando, vem crescendo a cada partida. Para o jogo contra o Corinthians, provavelmente o Carpini já vai colocar ali um time mais, uma força máxima. Pode poupar também, né? Porque no outro domingo tem a final da Supercopa contra o Palmeiras, mas é aguardar. O São Paulo chega com moral para essa partida contra o Corinthians. Vamos aguardar nesse majestoso aí da próxima terça-feira. Importante é que o time está vencendo seus jogos. 3 partidas do Carpini, 2 vitórias, 1 empate. E agora é focar nos próximos jogos. Deixa sua opinião aqui abaixo. O que você achou da coletiva do Carpini? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like também. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.